Boa tarde, meu nome é Fernanda, curso licenciatura em Ciências Biológicas pela Uniages. Estou aqui hoje para gravar minha primeira videoaula sobre Biologia para o Enem. O tema central dessa aula será Reino Protista. Os representantes desse grupo são seres unicelulares ou pluricelulares, em sua grande maioria. Eles podem ser monocelulares, mas várias águas correspondem a um grupo mais complexo. Mas são todos, inclusivamente, eucariotos. Euro vem de verdadeiro e cário, núcleo. Tem um núcleo verdadeiro, ou seja, lá dentro da célula ele tem um núcleo protegendo a carioteca, uma proteção nuclear dentro da célula, sendo essas as principais características desse reino, a organização e a organização nuclear. São representantes desse grupo as águas e os protozoários. Então, o estudo desse reino vai separar esses dois representantes, porque eles são muito diversificados, grande diversidade de forma. A diferença desse grupo, estruturalmente, é muito grande. Os protozoários são quase exclusivamente unicelulares. Tem uma estrutura parecida com uma célula grande. Já as águas, a gente já vai ver ela no ambiente aquático. Isso, a estrutura já é mais complexa. Principalmente as águas pluricelulares. Percebe-se que sua estrutura parece um pouco com as plantas aquáticas. Sua origem evolutiva é bastante antiga. Se você já ouviu as aulas de origem e evolução, dá para ver que os principais organismos se deu a origem da vida e da evolução até a um organismo mais complexo como o da gente, eram o que? Os sais de coacervados. Esses coacervados eram o que? Basicamente, uma célulazinha que conseguia comer alguns bichinhos. Célula essa que era bem simples, como se fosse que uma ameba. Esse organismo, então, é a principal relação com a origem evolutiva e justamente os coacervados. Com essa diversidade de formas, de funções, formas de vida, formas de natação, alguns são cessos, outros são de vida livre. Determina, às vezes, que o estudo deles em regiões diferentes. Muitas vezes são que basicamente comum a gente ver águas e fazer um estudo de águas lá na botânica. Falar de águas, fungos, que são que organismos bastante confusos quando vamos estudar. Então, eles são trabalhados dentro da botânica como se fossem plantas subaquáticas. Quando a gente fala do protozoário, organismos que se alimentam de substratos do ambiente, às vezes causando doenças e ciclos de doença, que também queremos tratar aqui no reino protista, a gente trata os protozoários dentro da zoologia, mesmo não sendo animais. Quem são os protozoários? Proto vem de primeiro, zoa vem de animal. Esses protozoários eles têm o quê? Uma certa estruturação, uma certa região anatômica, uma certa modalidade. Todas essas características celulares dos protozoários lembram muito os primeiros organismos a habitar um ambiente terrestre. Por isso que falamos que eles são o primeiro animal e um dos primeiros organismos. Características específicas, eles são heterótrofos, obrigatório. Eles precisam de uma matéria orgânica para se alimentar, para ter uma estrutura e comer algumas coisas. Para ser o quê? Heterótrofos obrigatórios, eles têm que comer. A maioria desses organismos de vida livre, ou seja, os de vida livre são nadantes, a maioria encontra-se em ambientes aquáticos. Os cessos, eles ficam parados até chegar a uma região no qual eles saem para comer. Outro lugar, ele não se mexe. A maioria dos parasitas, eles são cessos. Então, ele fica em uma região só se alimentando da matéria orgânica. Eles podem ser comensais, mutualistas ou parasitas. Os parasitas, eles parasitam algum outro organismo, eles não estão dentro do outro organismo, ele age muitas das vezes maleficamente, eles pegam nutrientes e transmitem algumas doenças dentro do organismo que ele parasita. Os mutualistas, a gente lembra de mútuo, porque essa ajuda é mútua. Eles já
ele está dentro de um organismo fazendo alguma coisa com o organismo. E essa ajuda é mútua. Ele consegue matéria orgânica para se alimentar e o organismo consegue alguma coisa em troca. Ele produz alguma substância, ele faz ter uma limpeza geral e isso é uma ajuda mútua. Os comensais também estão dentro de um organismo, mas só que neste caso a ajuda é ou não é indiferente. No caso, ele pode estar dentro do organismo comendo, mas para o organismo não faz nenhuma diferença. Ele está dentro ou não. A estrutura padrão. Vamos falar um pouco dessa estrutura padrão de um protozoário. Quando se fala em estrutura padrão, pegamos o quê? Um organismo específico, com nome comum, ameba ou amoeba. É um organismo bastante padrão. Para quê? Para entender um protozoário. Obviamente, quando formos falar em classes diferentes, os grupos e os taxos diferentes, a ameba é uma estrutura padrão, pois ela pode ser encontrada em quase todos os protozoários. A classificação. Agora iremos falar sobre a classificação de alguns taxos protozoários e também vamos falar sobre o quê? A reprodução. A classificação, principalmente, é dividida em 4 grupos. Quando fala do reino protista, esses grupos ainda estão em dinâmica de processamento taxonômico. Se ele ainda vai ser filho, se eles são subgrupos e se eles são taxos. Enfim, são 4 grupos que dividem os protozoários até então, e são estes que a gente vai ver aqui. Todos esses 4 grupos que a gente irá falar, eles determinam os protozoários pelo tipo de locomoção. Muitas das classificações é dinâmica, justamente por isso. A gente vê a forma de locomoção para classificá-lo. Primeiro, o grupo é dos flagelados. Tem como, por exemplo, os tripanossomos. Tem como característica principal de locomoção dele o que diz o próprio nome, flagelados, em flagelos. É um tipo de cilião, ou seja, um rabo longo no final da célula e que ele balança esse flagelo no momento da sua natação. O segundo grupo são as sacordinas ou os risópodes, mais conhecido como amoeba. A forma de locomoção é pseudopódios. Além de ser uma forma de fagocitose, eles vão esticando os seus braços e vão indo caminhando pelo ambiente que eles estão. A partir desses estiramentos e encolhimentos de seus pseudopódios, o terceiro grupo são os ciliados, representados pelos plasmídeos. Os ciliados eles têm a estrutura principal desse formato e que na superfície tem vários cílios, que são os cílios os responsáveis pela sua locomoção neste rendimento. Os cílios eles iam batendo, se locomovendo, mexendo bastante nessa célula, e isso vai locomovendo esse indivíduo. O último grupo seria dos protozoários, como esperozoários, conhecido como filo completa, que é justamente tem um exemplo de plasmídio, tem uma estrutura redonda e podendo perceber que não possui cílios, não estão mostrando pseudopódios, não tem flagelos. Qual é a característica de locomoção desse indivíduo? Isso que diferencia eles dos grupos citados anteriormente, pois ele não tem aqui uma estrutura específica de locomoção. Às vezes, a locomoção deles é como fluxo sanguíneo de um indivíduo, que não é parasita. Dependendo do ambiente, que ele está simplesmente no rio do fluxo da água, no qual está. A característica principal dos grupos de esperozoários é não ter uma característica específica de locomoção. Muitas características tem neste grupo. Relaxe o caso dos parasitismo. A reprodução
Os esposoários é o único grupo que faz a reprodução assexuada e assexuada. Esses são as duas determinantes que iriam mostrar o ciclo biológico, que normalmente está voltado para o parasitismo, que é característico desse grupo. A reprodução sexuada também é vista como a reprodução de alguns ciliados, mas é uma coisa rara, não é sempre que vai ver isso. Assexuados, flagelados, eles, os sarcordinos, tem somente a reprodução assexuada. A cissiparidade, que é a forma sexuada chamada de cissiparidade, onde tem uma célula mãe retirada de um organismo no qual irá ocorrer uma cisão de uma outra célula filha. Aí também temos a divisão, dentro dessa reprodução sexual, temos a divisão binária, que é quando a célula mãe vai se dividir em duas células filhas iguais à mãe, ou seja, sem diferença genética, sem uma diversidade genética. Eles não têm diferença entre as células mães e célula fria. E por último temos a conjugação, reprodução sexuada por conjugação. Temos o que? A troca de material genético e a principal reprodução, que determina os protistas que têm esse tipo de reprodução, é a conjugação, ou seja, são duas células distintas que se juntam, que ficam próximas uma das outras e conseguem trocar o material genético como uma forma, ou seja, gerando a variabilidade genética. Aqui eu trago uma questão do Enem, no qual ele futuramente iria abordar a possível resposta para essa questão. O movimento pelo saneamento do Brasil, desencadeado durante a Primeira República, colocou em evidências precárias condições de saúde das populações rurais. A origem e trajetória desse movimento estiveram diretamente relacionadas à história da doença de Chagas. A intervenção ambiental, considerada fundamental para as prevenções dessa doença, é a limpeza de terrenos baldios com retiradas de materiais orgânicos em composição. Alternativa B, construção de unidades de saúde com atendimento mais eficiente aos indivíduos infectados. Questão C, melhorias da condição de habitação com redução de insetos no ambiente domiciliar e pró-domiciliar. Construção de alternativa D, construções de estradas e rodovias com garantia de melhor acesso da população rural ao sistema de saúde. E a alternativa é limpeza de ambiente domiciliar e pré-domiciliar com retirada de entulhos e recipientes de água, recipientes que possam acumular água. Aqui vamos dar segmento a esse conteúdo, no qual iremos falar sobre as protozooses, doenças de Chagas. O agente etiológico causa essa doença é a Trypanosoma cruzi. Essa espécie ela é flagelada que nós temos no protozoário. Quem é o vetor? Ou seja, quem é o hospedeiro intermediário? É aquele cara que vai ficar dentro dele, que vai ser o hospedeiro desse parasita, até chegar no homem. O besouro é chamado comumente como barbeiro, que é um dos gêneros mais famosos por ser o vetor da doença de Chagas. E o triatoma, esse é o barbeiro que ficava somente em uma mata, ou seja, na região de vegetação alta. Só que quando começou a explorar essa vegetação, construindo várias casas, esses vetores foram o quê? Invadindo as habitações, principalmente as casas com condições precárias. E são construídas com algumas particularidades, assim como essas habitações elas se alojam lá e começam a transmitir a doença para os humanos.
eles são... Por que eles transmitem essa doença para os humanos? Por quê? Porque eles são hematófagos e eles se alimentam de sangue. Antes eles se alimentavam de bichos da mata, como as capivaras, cutias, e aí por diante. E aí ele foi o quê? Foi apresentando a outro organismo que possui sangue, no qual eles podem o quê? Se alimentar com o homem, e por isso a sua transmissão para nós. O homem, como são hematófagos, inicialmente, eles são dados no sangue, dados na corrente sanguínea. Começam o quê? A passar esses protozoários pelo nosso corpo, principalmente tecidos musculares e nervosos. E começam o quê? A ter as principais reações dessa doença. Quais são os sintomas? Trata justamente de algumas conclusões, no qual o local de ação, um sinal de Goleman, é uma particularidade que está lá no globo ocular, que fica assim, um pouco diferente da forma normal. Além desse sinal, começa o quê? Algumas reações inflamatórias, ou seja, nosso sistema imune tenta o quê? Controlar essas infecções no nosso corpo. Essa reação inflamatória, ela gera o quê? Um período de latência, onde parece que a gente não tem essa doença, para depois resultar na fase crônica, que é onde as principais características que a gente vê é a magocolia e a cardiomegalia. O termo mega está aqui aparecendo em todos eles. Por quê? Porque é um crescimento exacerbado do esôfago, colo, região intestinal. O cardio, que é a região cardíaca, uma das características principais quando se trata dessa doença de Chagas é o quê? É o aumento desses órgãos circulatórios, que é o coração. O ciclo biológico. Ele se alimenta de sangue do corpo humano, na verdade. Não é quando ele pica a pele, ele começa a se alimentar, que ele vai transmitir os protozoários que estão dentro dele. Na verdade, quando esse animal se alimenta, ele também tem o quê? Um sistema digestivo, ele tem o quê? Uma força de percepção, porque ele se alimentando, às vezes, em meio à fraca, às vezes ele o quê? Se alimenta muito, e com o culminante, quando ele está se alimentando, ele está o quê? Soltando os fezes, ou seja, na região que ele está se alimentando. Ele elimina fezes, essas fezes vai ficar na pele, só que na região que ele se alimenta, vai dar o quê? Uma coceira. Quando nós chegamos lá e coçamos, a gente mistura fezes com o nosso sangue. Às vezes essas fezes, lá no intestino do barbeiro, são depositadas os protozoários, Então, as fezes que estão cheias de contaminantes, cheias de protozoários, do agente etiológico, do citoplasma, ele vai o quê? Vai ter contato com o nosso sangue e vai começar a passar para o nosso corpo. Tudo a partir dele. Isso vai o quê? Gerar toda parte do corpo, o que é uma grande proliferação, que vai me trazer o quê? Principalmente aqueles sintomas que eu já falei anteriormente. Eu falei, a cardiomegalia. Caso venha a descobrir que essa pessoa tem chagas, antes ele pode ter algum tratamento. Os tratamentos não podem ter curas. A chagas, ela não vai ter cura. Ela pode usar alguns medicamentos paliativos que prolongam a vida dessa pessoa, que é contaminada pelas chagas. Não pode esquecer de tomar o quê? O medicamento. O uso de medicamento vai fortalecer o sistema imunológico e irá o quê? Controlar um pouco da proliferação que tem no corpo. E se vir outro barbeiro fazer hematófago, ele vai o quê? Engolir novamente o nosso sangue. Nosso sangue já está cheio de protozoários. Esses protozoários vão para o sistema digestório desse barbeiro. E quando for eliminar as fezes em uma outra pessoa, ele vai o quê? Voltar ao mesmo ciclo. Em relação à profilaxia.
Vamos começar a tratar com as medidas profiláticas. Vou fazer o quê? Para não contrair. O que eu vou fazer para não contrair essa doença? Principalmente relacionada à moradia. Como eu falei, esses insetos, eles viviam na mata e agora estão onde? Estão nas nossas habitações. Por quê? Porque a gente começou a devastar o ambiente. Essa região de moradia era o que era bastante precária. Eram chamadas de casa de pau, a pique. Portanto, tinha o quê? Bastante espacinhos dos tijolos, onde os besouros ficavam lá quietinhos. Quando chegava o período noturno, esses besouros eles começavam atividades para o quê? Para se alimentar e assim começar a transmitir melhoras nas transmitir. Melhoras nas moradias é uma medida profilática. Outra medida é acabar com o vetor, colocar telas na cama, ou seja, mosquiteiros, fazendo com que o besouro ele não chegue perto. Lógico que isso não vai impedir, né, que um dia esse besourinho venha a te picar. Mas, obviamente, o controle biológico está relacionado ao vetor, alguns fungos e larvas que interferem com o crescimento do vetor, fazendo com que ele morra e não seja um dos hospedeiros do Trypanosoma. Aqui eu trouxe a questão, a resposta que eu trouxe da questão que eu antes eu solicitei, que é sobre as medidas profiláticas que poderiam o quê? Prevenir essa doença das chagas. E a alternativa correta é a C, melhorar as condições de habitação com redução de insetos no ambiente domiciliar e pré-domiciliar. Agora eu vou falar das protozooses da malária. Pode-se ver que a malária, como o nome de paludismo, maleta e ferpalustre. A malária a gente vai ver, além de várias relações com os seres iguais. A gente vai ver o quê? O ciclo biológico, que é a parte mais importante que a gente tem que saber, que é os protozoos, verminoses e bacterioses, entre outras. Quando a gente fala da malária, a gente vai logo para o agente etiológico, ou seja, o que causa a doença, chamada de plasmídio. Significa que Plasmídio SP. Esse SP significa que são várias espécies, podem transmitir a malária com gênero. A gente o gênero a gente já sabe, que é o plasmódio. Mas as espécies poderiam ser várias, por isso temos 4 principais. Plasmídio vivax, Plasmídio malaris, Plasmídio falciparum e Plasmídio ovale. Esses 4 são os que transmitem, mas são agentes etiológicos da malária. A transmissão não é porque que ele transmite a doença, é agente transmissor ou um vetor. O vetor, no caso da malária, é o anófilis, o mosquito prego, ou seja, ele é chamado assim por quê? Porque quando ele vai chupar o nosso sangue, ele vai o quê? Ele vai ficar muito inclinado, bem em pezinho, parecendo o quê? Um prego. Importante saber desse anófilo. Por quê? Porque a fêmea desse gênero é hematófaga. Ela se alimenta desse sangue, portanto, do nosso sangue, e assim, com o plasmódio no organismo, eles passam para nós a doença. Passa o agente etiológico, que é o plasmídio. Esse vetor está picando a gente, transmitindo um agente etiológico. E esse agente vai o quê? Vai para onde? Vai para onde? Ou seja, para onde ele vai agir transmitindo doenças nas hemácias e na hepatose, nos hepatotóxicos. As hemácias, elas são o quê? São as conhecidas como glóbulos vermelhos. São as células que transportam
o oxigênio durante a nossa circulação. E já o hepatócitos são que as células dos órgãos hepáticos, ou seja, o fígado. Esse agente, ele acomete essas duas células principais, ou seja, elas matam essas células. Os sintomas. É por isso que um dos principais sintomas relacionados à malária é a anemia. Seu grau de hemácias integra a parte complexa do ferro, que transporta oxigênio, que também tem quadros anêmicos. E quando acaba com hepatócitos, ou seja, as células do fígado, eu tenho problemas no fígado, complicações hepáticas quando se toma. Uma das características mais marcantes contra esse sintoma da malária, ou seja, uma proporção da sintomática são as febres intermitentes. As febres que vêm aparecendo durante o ciclo da malária, as febres podem ser chamadas de dois tipos, a terçã e a quartã. As febres intermitentes, a terçã, elas podem ser benigna, ela pode ser benigna e maligna. Ocorrem na benigna pelo plasmídio ovale, plasmídio vivax e pelo plasmídio falciparum. E já pela maligna, ela só vai acometer na malária, no plasmídio malária. A terçã, quer dizer o quê? Que o ciclo da febre dura 3 dias, como por exemplo, num dia eu tive febre, passo 3 dias sem ter febre. Só no quarto dia a febre irá aparecer novamente. Entre outra febre e outra, passaram o quê? 3 dias sem ter uma febre. 2 dias de intervalo sem febre, ou seja, por isso que eu coloquei aqui 48 horas de intervalo entre essas febres. A quartã, ela só comete benigna. Aí, a quartã, primeiro dia de febre, 2 dias sem, 3 dias sem, 4 sem. Aí, no quinto dia, a febre aparece novamente. Entre uma febre e outra, passaram o quê? 4 dias. 4 dias de intervalo. E assim passaram o quê? 3 dias de intervalo, sendo 72 horas. A febre terçã é caracterizada por quê? Por alguns tipos de plasmídio. São que passam a febre terçã. São o quê? 4 quadros que podem ser de febre terçã benigna ou maligna. Já a febre quartã é somente caracterizada por um tipo de febre, a benigna, passando pelo plasmídio malária. Em relação ao seu ciclo biológico, os anófilis, eles agem na região intestinal. Por que nessa região? Porque ele acabou de chupar o nosso sangue, que estava no intestino, no trato digestório desse bicho. E lá nessa região intestinal, onde ele acabou de absorver o sangue, está o quê? Está cometendo. Ele está acontecendo que uma coisinha que ele ingeriu, que é o gametócito, que são o quê? Células que vão gerar gametas. Portanto, lá no nosso anófilos, gametófilos, formam o quê? Gametas. E os gametas se unem, ou seja, eles fecundam pela reprodução sexuada, formando um zigoto. Só que esse zigoto tem propriedades diferentes. Ele vai fazer uma forma de reprodução dentro desse zigoto, que é assexuada. Uma forma de reprodução que você vai ver com o nome de equizogonia. O que é equizogonia? É uma célula ovo original que vários outros indivíduos começam a nascer e se proliferar dentro dela. Esse ovo que começa com essa forma de reprodução específica pode ser vista com o nome de esquizotes, por conta disso. Esses indivíduos vão se reproduzindo dentro dessa célula, que são os plasmídios. Antes eles eram gametófilos, mas agora, nessa forma de esquizotes, eles são os plasmídios.
estão em uma outra morfologia chamada esporozoides, nos anófilos. Esses esporozoides vão crescendo, se reproduzindo assexuadamente, até o quê? Até estourar e liberar vários esporozoides dos insetos. Aí eles fazem o quê? Migram lá de onde eles estavam fazendo a reprodução, por espisogonia, até as glândulas salivais do anófilo, cheio de plasmídeos. Eles nos picam, vai passar o quê? A doença, antes de picar, ele faz o quê? Eles soltam substância nas glândulas salival, que fazem com que o agente não sinta a dor da picada, até mesmo porque eles são furados, eles estão furando a nossa pele. A gente sentirá o quê? O mesmo sendo bem pequenininha, e essa substância vai fazer com que? Fazer que saia junto com o esperozoito, além da saliva que vai sair do bicho, também vai sair o quê? Cheio de esperozoito. Os plasmídeos, eles estão no grupo dos esporozoários, apix complexa. Os esporozoários não têm uma estrutura locomotora definida, então eles simplesmente seguem o fluxo do sangue e vão nadando como se fosse um peixe, até chegar no órgão principal chamado fígado. Ou seja, o órgão hepático. Eles atacam a célula do fígado hepático, do fígado hepatófito. Dentro dele, então, começa a ter o esporozoito, que muda novamente a sua morfologia e começa a se reproduzir. Ele se reproduz novamente, mas com uma outra morfologia. Ele vai ser transformador. Ele se transforma em merozoito. Tem uma estrutura bastante arredondada. A profilaxia, combate ao vetor. Já estou sabendo que o mosquito que traz essa doença. Eu estou sabendo qual é o mosquito que traz essa doença. Portanto, seria importante combater esse mosquito. Para se combater essa doença, evita e me previne que a malária seja desamanada. Uma das medidas mais importantes é combater o vetor, como produtos de inseticidas, uso de telas de proteção, até mesmo que o controle biológico, sabendo que os mosquitos têm larvas aquáticas. Eles passam por metamorfose e essas larvas precisam o quê? De água parada para eliminar. Então, esses reservatórios de água. O segundo é o quê? Tratar as doenças. Tratar uma doença que tenha uma malária dentro dele. Você está eliminando um reservatório. Um cara que é doente, ser picado por um mosquito, vai ter o quê? Um plasmídio. E desanimando e disseminando para a população. Se você trata o doente, você vai o quê? Está evitando que tenha plasmídio como reservatório para ser disseminado. É o tratamento. Existe um composto de piriptamina que age entre essas fases do ciclo, impedindo o quê? Que algumas proteínas, como a de DNA e o RNA, continuem com os processos funcionais para o metabolismo do bicho. Essa piriptamina, ela tem até um remédio comercial chamado Daraprim, já conhecido para tratar uma pessoa com malária. As protozooses. Outra questão do Enem. A utilização de extratos de origem natural tem recebido a atenção dos pesquisadores em todo o mundo, principalmente nos países em desenvolvimento, que são altamente acometidos por doenças infecciosas parasitárias. Um bom exemplo dessa utilização são os produtos de origem botânica, que combatem os insetos. O uso desses produtos pode auxiliar no controle. Alternativa A, esquistossomose, leptopirose, leishmaniose, hanseníase ou AIDS.
É, a... É, a giardíase, ele é uma doença muito comum pela ingestão de cistos, ou seja, alimentos contaminados por cistos. Assim você já pode pensar a lógica do processo se você ingerir um cisto. Ele vai para o seu estômago cheio de ácidos, ou seja, o cisto consegue passar por uma região intestinais de trato digestivo e sobreviver, ou seja, ele bastante resistente a cistos do agente etiológico da giardíase, que é a Giardia lamblia. Sintomas. Ingestões de cistos resistentes causa falta de apetite, diarreia, cólica. Então, obviamente, isso estão relacionados com o quê? Com a perda digestiva do nosso corpo, que são sintomas associados com o trato. A tricomoníase. É uma DST causada por um agente etiológico, tricomoníase vaginalis. Por que DST? Por ser uma doença sexualmente transmissível. Através do sexo, ele é transmitida. Essa doença, apesar de estar aqui no agente etiológico vaginalis, a gente tem uma associação que é só em mulheres, que é o comete na vagina. Ela também dá em homens, é que geralmente, na grande maioria ele vai o quê? Vai dar na região da uretra e ele se torna o quê? Um meio que assintomático, já que nas mulheres aparecem algumas úlceras na região dos grandes lados e, portanto, o quê? É mais associadas às mulheres. Mas ambos os sexos podem contrair a tricomoníase. Não só pelo DST, mas também pelo compartilhamento de peças íntimas. Aqui vem a questão e lá no finalzinho a gente vai trazer a resposta. E agora vamos falar da leishmaniose. A leishmaniose é causada pelo agente etiológico leishmania, que tem várias espécies associadas. A leishmania brasiliense, a leishmania guaninense, a leishmania amazonensis e a leishmania chagas. As três primeiras citadas, elas são leishmania tegumentar. Somente a última chagas, que ela é visceral. A diferença entre eles é que são assintomáticas, mas os tipos de transmissão e a célula que eles afetam são as mesmas. A transmissão é dada através do mosquito, então o vetor, mosquito do tipo mosquito palha, ele fica com os parasitas, leishmania, dentro dele, e na transmissão pela picada nos humanos, ele passa a doença. Portanto, se alimenta desses sangue hematófagos, não só os homens, mas como também os animais, como cavalos, equinos, cachorros, gatos, e também pode levar o quê? A picada desse mosquito e contrair essa doença. Obviamente, não é uma doença que passa de homens para homem, nem de animal para animal, ou de animal para homem. A transmissão sempre é feita pelo mosquito palha. Eles podem ser tegumentar cutânea ou tribauru. As duas doenças têm o que? Uma célula específica que é atacada, que são os macrófagos, relacionados, portanto, com a defesa do nosso corpo. Congruente a isso, os monócitos, que são as células, eles diferenciam em macrófagos.
Esse tipo celular é afetado tanto na doença tegumentar cutânea, ou também conhecida como úlcera de Bauru. Por quê? Porque nessa região do Bauru, em São Paulo, acomete bastante esses casos de leishmaniose. Já a visceral, que também pode ser conhecida como calazar, essas duas acometem o quê? Macrófagos. Macrófagos. As diferenças são assintomáticas, principalmente na tegumentar. Os macrófagos são o quê? Atacados. E a consequência desse ataque vai ser o quê? Algumas lesões faciais. O organismo, eles vão o quê? Migrar para essa região da face, causando algumas úlceras, ou até mesmo uma reforma na região do nariz. Portanto, a alternativa correta é a letra C, leishmaniose. Como a leishmaniose é uma doença transmitida pelo mosquito palha, também conhecida como birigui, que é um inseto, como a substância tem ações inseticidas, auxilia no controle dos vetores da doença. Chegou o fim da aula, convido vocês a assistirem às próximas videoaulas, que dará continuidade ao reino protista, dando ênfase às aulas. Bons estudos, até a próxima.